pessoal, estamos começando mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje falando de qualidade de vida através da comida que a gente come. Falando de nutrição. Eu estou aqui com o João Paulo Botelho, ele que é coordenador do Departamento de Nutrição do Hospital de Câncer de Barretos. O João Paulo é de Lavras, é um mineiro, portanto. Exatamente. Se graduou em nutrição em 2003 lá em Lavras e a partir daí, trabalhou um tempo também no seu consultório, 3 anos. Depois veio para o Hospital de Santos, no estado de São Paulo, onde trabalhou por 5 anos. E hoje está no Hospital de Barretos há 3 anos, 4 anos. 3 anos e meio. Cheguei em junho de 2011. É. E por que meio. nutrição? Por que você resolveu fazer nutrição? Porque não é uma faculdade que quando a gente é criança, a gente pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Exatamente. Nutricionista. Ninguém fala isso, né? Na verdade, assim, eu sempre me encantei por essa área de saúde. Área de saúde combinada com a área de esporte, sempre fiz muito esporte e até hoje pratico um pouco. E nesse momento eu percebi que eu precisava entrar em alguma dessas áreas. Pensava em medicina, era o sonho dos avós, ou ser médico, ou fazer advocacia. Que dava dinheiro. São os mais tradicionais também, mais né? tradicionais. Aquela história de quando a gente é criança, médico, Exatamente. advogado, dentista, professor. Enfim, aí eu fui pensando nessas possibilidades e tudo mais, e logo, no ano de 2000, lá em Lavras mesmo, surgiu esse curso de nutrição. E eu falei, caramba, por que não experimentar? Você chegou a ser atleta? Ou você só praticava esportes por hobby? Na verdade, eu treinei muito futebol. Eu era goleiro, e dos bons, viu? Então, quase fui atleta. Tá? E você se tinha essa preocupação com a sua própria alimentação? Tinha preocupação com a alimentação, com a estética, com saúde e tudo mais. E, na verdade, o meu sonho mesmo era ser jogador de futebol. Acho que o sonho de 90% dos meninos e tal... Brasileiros, né? Brasileiros era ser jogador de futebol. Só que esse ramo do esporte aí é meio covarde às vezes, é muito difícil de você entrar num grande clube e tudo mais. Era notório, assim, que eu tinha uma habilidade legal, não por nada, né? Eu era um cara que jogava bem, tinha uma estatura legal e tudo mais. Mas a gente chegava para fazer os testes e você percebia que aqueles caras que chegavam com indicações de coordenadores dos clubes, né, de gerentes dos clubes, eles passavam e a gente ficava. E resumindo a história, meu pai chegou certa vez para mim um dia e disse o seguinte: é preferível você estudar do que ser um jogador, de repente, de uma série A, de uma série B, de uma série C, que vai ganhar um salário mínimo e vai passar dificuldade, mas vai fazer o que gosta. E hoje eu agradeço muito a ele, porque realmente eu acho que eu escolhi a profissão certa. Porque você faz o que gosta, mesmo não estando no futebol, você descobriu uma outra coisa que você também gosta de fazer. Sim, exatamente. E assim, a nutrição ela te dá várias opções, né? Eu, como nutricionista, poderia estar atuando nessa área de esportiva também. Mas logo quando a gente começou a estudar e tal, eu me encantei com essa área de nutrição clínica, que é de você trabalhar junto do paciente, de você promover saúde através de atendimento de consultório, através de atendimento em clínica, através de atendimento em hospitais. Então, não me arrependo de ter feito, estou formado há 11 anos, né? Fiz uma pós-graduação logo depois que eu me formei. E, enfim, estou no hospital há 3 anos e meio com bastante satisfação. Sem dúvida. Você chegou a ficar um tempo com o seu consultório. Fiquei Isso foi lá 3 em anos. Minas ainda ou já foi em Minas. Santos? A verdade é a seguinte, quando eu me formei, eu sou de uma família muito tradicional, no sentido de você não exportar os filhos para fora. O mineiro, né? Que gosta de todo mundo embaixo da asa. Mineiro conservador. Então, meus pais tinham uma expectativa de que eu pudesse entrar em alguma empresa da cidade, apesar de ser uma cidade pequena, tipo Barretos e tal, mas que tinha algumas oportunidades em prefeitura, a gente conhecia alguns políticos na época, na cidade, mas enfim, todas as expectativas foram se esvaindo mesmo. E nesse período que eu ficava pensando na possibilidade de permanecer na cidade, eu abri esse consultório, bancado pelos pais, porque infelizmente eu acho que a grande realidade dos nutricionistas todos é que a grande maioria, tá, tem suas exceções, a grande maioria não consegue sobreviver às custas de consulta em consultório. Você tem que ter uma atividade paralela, né? Eu fiquei durante 3 anos fazendo atendimento no consultório particular, atendi em clínicas também, ministrava palestras e tal para os médicos da cidade, porém eu não estava vendo que aquilo lá evoluía.
Eu cheguei num patamar que eu não estava conseguindo sair daquilo. E foi a partir disso que eu comecei a buscar coisas fora. E nesse momento eu tive a oportunidade de ir trabalhar em Santos, né? No litoral de São Paulo. Fiquei lá por 5 anos no hospital, que é um grande hospital de Santos, chamado Casa de Saúde de Santos, onde eu pude aprender como trabalhar na gestão de pessoas, na gestão de negócios e tal. Hoje o que eu sei, eu devo muito à Casa de Saúde de Santos, porque eu fiquei lá por 5 anos. Então lá se fazia de tudo. Né? Você trabalhava com a produção, que é aquela área da nutrição que você trabalha dentro de uma cozinha, executando cardápio, fazendo dieta e tudo mais. E você trabalhava também na área clínica. Qual que é a diferença do consultório para o hospital? Que tipo de paciente se atende no consultório? Mas é o tal do regime, da dieta para emagrecimento? A grande maioria, sim. Mas isso está mudando, viu? Eu acho que, assim, graças à mídia, as pessoas têm se preocupado um pouco mais com a alimentação e com a saúde. Né? Os médicos hoje têm se importado muito mais com a profissão do próprio nutricionista, eles têm dado muito mais valor, muito mais importância. Não muito antigamente, mas há muito pouco tempo atrás, ainda os médicos prescreviam dietas e tudo mais, e o nutricionista era meio que paralelo a isso aí. Então, a gente não tinha muita procura, a verdade é essa. E a partir desse entendimento médico, da sociedade mesmo, da mídia ajudando nesse sentido, divulgando reportagens em revistas, imprensa escrita, imprensa falada em rádio e televisão, a gente percebeu que a procura começou a aumentar. Então, eu te digo que hoje, estou fora de consultório já tem 8 anos, né, 9 anos, mas eu acredito que hoje está mudando bem esse contexto aí. As pessoas estão se preocupando não só com estética de perder peso, mas sim com uma qualidade de vida, né, e tratar outras patologias que não seja só basicamente a obesidade. Tá, e você estava falando que dentro de um hospital há vários setores, há vários ramos onde a nutrição pode atuar, né? O nutricionista pode atuar. Você falou, por exemplo, da produção, que lá em Santos você começou na produção. Aqui também, né, em Barretos, né? Foi. O que é isso, produção? É cozinha? Isso. Quando a gente chegou, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar aqui, eles me disseram que era para trabalhar na cozinha. Então, na verdade, foi um desafio muito grande para mim, porque eu vinha de uma produção muito menor, de um hospital de menor porte em Santos, e quando eu vim para cá, assim, é meio assustador. O hospital é muito grande, é uma realidade totalmente atípica que eu desconhecia totalmente, assim, como agir em determinadas situações. Então, por exemplo, era muita gente. Eu não conseguia agregar todo mundo numa mesma reunião, então as informações eu não conseguia transmitir as informações para todo mundo de uma mesma forma. O hospital tem uma realidade um pouco diferente no sentido também de transportar refeições. Porque não é importante dizer, né, para quem está em casa, quando a gente fala em cozinha de hospital tradicional, a gente pensa primeiro na sopinha, a gente fala aquela comida de hospital, né, naquela dieta que vai para o quarto dos pacientes que ali estão internados. O hospital de câncer não tem nada disso, né? Não. É muito mais variado. Tem as dietas que são muito variadas, até mesmo para quem está internado, e as dietas externas, digamos assim, as alimentações externas. Conta um pouquinho disso para gente. Então, eu acho que quem visita o hospital, seja para fazer um exame, ou infelizmente para se internar, mas desde a nutrição, o pessoal da limpeza tem todo o cuidado necessário com essas pessoas. E eu te digo que esse negócio de comida de hospital aqui não funciona. Né? As pessoas comem muito bem, passam muito bem aqui. Todos os pacientes e acompanhantes internados recebem 5 refeições por dia, né? E são refeições balanceadas. Quer dizer, você não tá lidando só com o paciente, mas sim com a família dele também, né? Com gente que tem outras necessidades, né? Claro, assim, a gente... e por isso eu digo realidade atípica, porque eu não vejo isso em nenhum outro hospital. A gente tem possibilidade de visitar outros hospitais com a filosofia parecida, porque igual acho que a gente não Quantas encontra. refeições são? A gente 7.000 refeições por dia. 7.000 refeições? Exatamente. A gente pega o paciente desde o momento que ele entrou dentro do hospital. Então, ele não vai ter necessidade de gastar um centavo para comer aqui dentro. Mesmo que ele venha fazer um exame de sangue, ele vai receber um pão, um café, um leite,
ou de repente se ele tiver numa sala de repouso, uma recepção maior, ele vai receber sopa também durante 2 períodos. E se ele se internar, 5 refeições balanceadas, conhecidas pelos nutricionistas e tudo mais. Além disso, nós temos os alojamentos externos, que são 12 alojamentos externos, são pessoas que não têm condições de pagar por uma hospedagem aqui em Barretos. O hospital tem algumas casas de apoio que o hospital mesmo banca essas casas para essas pessoas, em todos os aspectos, inclusive da parte de nutrição. Nós temos o Hospital da Rua 20. E sai tudo de dentro do Tudo hospital? daqui. Madre Paulina, creche, os filhos dos funcionários do hospital também se alimentam com a nossa comida. Os funcionários, né? Porque Os tem um funcionários, restaurante dos exatamente. Só um minutinho, eu imagino o tanto que você se assustou. Bastante. Chegar aqui e ver esse monte de comida, digamos assim, e esse monte de cardápio para se elaborar com necessidades completamente diferentes. A gente vai falar um pouquinho disso, vai falar da tua transição para o departamento de nutrição, que hoje tem uma outra função, você não está mais na produção. A gente vai para o intervalo de 1 minutinho, você vai assistir o quadro Aconteceu e a gente já volta. Recentemente, o Hospital de Câncer de Barretos recebeu a visita de uma comitiva do alto escalão do governo de Moçambique, na África, composta pela primeira-dama do país, Maria da Luz Guebuza, o ministro da Saúde, profissionais da imprensa e médicos oncologistas moçambicanos. O objetivo da interação foi apresentar um panorama sobre infraestrutura do HCB na área de prevenção do câncer de mama, próstata e colo uterino, a fim de estudar meios de implantação dos protocolos da instituição no país. Além do Instituto de Prevenção, os visitantes também conheceram as instalações da Unidade de Cuidados Paliativos, o Hospital de Câncer Infanto-Juvenil e o IRCAD, Centro de Treinamento em Cirurgia Minimamente Invasiva da instituição. Nós voltamos, programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando de nutrição. Eu estou aqui com o nutricionista João Paulo Botelho, que é coordenador do Departamento de Nutrição do Hospital de Câncer de Barretos. No bloco anterior a gente terminou contando como você se surpreendeu, o choque que foi saber que o hospital serve hoje 7.000 refeições por dia, né? Porque são várias, aí você explicou que são várias as refeições para todo mundo que entra no hospital, independente de ser paciente, ser acompanhante, ser familiar, né? A ideia ser funcionário. Ser funcionário. Então, assim, totalizando todas essas pessoas, todos esses grupos, nós temos 7.000 refeições por dia. Agora, há também aquelas características da produção, né? São várias as dietas de pacientes. Sim. Por exemplo, você tem que atender cada peculiaridade. A programação desse cardápio, ela é um jogo de xadrez praticamente, né? Sim. Para atender essa demanda, a gente tem um grupo de 9 nutricionistas clínicas, né, que atuam. A diferença da clínica da produção, dando apenas uma pincelada aí, é que na produção normalmente o nutricionista trabalha dentro da cozinha. Ele checa o recebimento das mercadorias, sejam elas compradas ou doadas, ele checa toda a produção, o armazenamento, a produção e a distribuição. Manipulação também. Manipulação, boas práticas de alimentação e tudo mais. Então, esse nutricionista de produção, quando a gente chama nutricionista de produção, a gente fala desse profissional, que atua geralmente dentro de uma cozinha industrial, atuando nesses aspectos. O nutricionista clínico, ele tem sim um contato com a produção, porque, de certa forma, o que ele prescreve para o paciente, no papel, tem que ser executado por nós e pela equipe de produção. Então, assim, necessariamente tem que existir essa liga e tem que ser muito bem estabelecida. E o contato tem que ser muito bom, porque senão de nada adianta o nutricionista clínico passar nos quartos, discutir com o médico qual a dieta do paciente, o que ele deve ou não comer, né? Com relação à consistência, se ele pode mais líquido, se ele pode mais pastoso, se ele pode uma dieta com um pouco mais de consistência, ou de repente ele tem uma patologia que impede, faz que ele tenha uma alimentação um pouco mais limitada, de nada adianta se a produção não tem uma liga legal com a clínica. E hoje nós conseguimos ter isso. Nós temos 3 nutricionistas de produção e 9 nutricionistas clínicos. 6 na unidade principal, 2 no hospital infantil e 1 no hospital paliativo. E a gente sempre faz reuniões, enfim, faz interação de equipe, para que a gente fale a mesma língua. O paciente que seja tratado aqui tem o mesmo tratamento no hospital infantil, no hospital da Rua 20. Então, sim, é um jogo de xadrez, porque
existe a teoria, mas a prática às vezes é muito diferente. Porque a comunicação tem que ser constante, né? Tem que A comunicação tem que ser constante e cada paciente responde, por vezes, a diferentes... ele responde através de estímulos diferentes em cima de uma mesma situação. Então, o paciente, às vezes, ele recebe uma dieta que, teoricamente, você tem uma expectativa para a evolução daquela dieta e algum paciente responde de uma forma, outro de uma outra. Normalmente funciona, mas para isso tem que ter a individualidade da dieta, tem que ter nutricionista atuando nos quartos de cada paciente. A gente não pode generalizar. Por isso a importância do profissional de nutrição. Cada organismo responde de uma forma. Nós não somos máquina, não somos programados. Principalmente porque quem está fazendo a químio, quem está fazendo a radioterapia, tem toda uma alteração no organismo, né? A pessoa que gostava de um determinado alimento, a partir da quimioterapia, ela pode rejeitar aquele alimento e por aí vai, né? Não só, não só a parte médica, mas a parte psicológica também, né? E é interessante você falar da parte psicológica, porque assim, a gente citando dados, a gente tem dados que nos mostram que a parte psicológica, a gente acredita que influencia muito na evolução nutricional dos pacientes. Um exemplo, a gente percebe que o paciente ele consegue evoluir melhor na pediatria do que nos pacientes adultos, do que os pacientes adultos. E a gente atribui muito isso ao fator psicológico, porque o paciente adulto, a gente acredita que ele tenha mais consciência da gravidade da doença, embora existam tecnologias muito avançadas com relação ao tratamento e cura. Mas o indivíduo adulto, ele tem mais conhecimento a respeito do prognóstico, do que me espera, né? E a criança, caramba, você toma uma lição de moral todo dia que você vai no hospital infantil, porque as crianças, elas, lógico, por não conhecer a gravidade e tudo mais, elas levam, na medida do possível, é lógico, super numa boa. E eu acho que o fator psicológico não influencia muito, né? Então, acho que por isso, a evolução na pediatria com relação ao atendimento de ambulatório, a gente consegue regredir um caso de desnutrição mais facilmente do que num paciente adulto. E tem aquela história da tristeza, né? De não querer comer mesmo por estar triste. Tem gente que, sim, algumas pessoas como eu, comem quando estão tristes. Sim. Comem quando estão felizes. Uhum. Comem. Sim. E tem gente que já é o contrário, né? Tem gente que qualquer situação, a primeira coisa é parar de comer, porque tá triste, né? Aí vem uma notícia dessa, de um câncer, ou dela, ou na família, ela tem essa dificuldade e a desnutrição vem com força, né? Vem com força. A gente tem dado de que o paciente, quando interna, 40% dos pacientes já estão em processo de desnutrição, né? A gente consegue, sim, estabilizar, mas reverter 40%. Não é muito alto esse número? É muito alto, mas a gente tenta na medida do possível, mas é um consenso, não é só a nossa realidade aqui em Barretos, né? Eu acredito que a partir do momento que a pessoa descubra com mais precocemente a doença, começa a se tratar mais precocemente, de repente a gente conseguisse mudar um pouco esse panorama. Mas ainda assim é uma realidade. Cerca de 60% tem risco de desnutrição, o paciente com câncer, e 40% na internação nossa já entra com quadro de desnutrição instalado. Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel da clínica, principalmente, da nutricionista clínica? De tentar, no mínimo, estagnar isso, para não falar reverter isso, através de visitas diárias, de discussões múltiplas com os médicos, para a gente tentar, no mínimo, estabilizar essa desnutrição e, de preferência, e graças a Deus a gente tem conseguido alguns êxitos, sim, reverter esse prognóstico que é muito desfavorável. A gente sabe que o paciente desnutrido, ele tem uma evolução muito negativa com relação ao tratamento do câncer ou de qualquer doença. A desnutrição, ela acarreta não só a fragilidade, né, mas fragilidade no sentido de eu me sinto fraco. A fragilidade fisiológica, o paciente ele tem mais susceptibilidade a ter uma pneumonia, ele tem mais susceptibilidade a ter problemas digestivos, problemas hepáticos. Então, é uma série de prejuízos que o indivíduo tem quando ele encontra esse processo de desnutrição. Essa é a nossa grande missão, tentar reverter isso. De nada adianta você tomar o melhor remédio. Se você tem um organismo fragilizado por conta da baixa alimentação, da baixa qualidade de alimentação, esse remédio não vai ser tão eficaz como ele seria. Deveria num organismo um pouco mais... Exatamente. Mais saudável, mais bom, alimentado. Né? Mais saudável. Exatamente. É o saco vazio mesmo, né? O saco vazio literalmente não para em pé mesmo.
Agora é verdade que quando o nutricionista passa no quarto, porque ele não conversa apenas com o médico, ele conversa com o paciente. Sim. Há um contato direto com o paciente. Há aquela pergunta, o que o senhor gosta, o que o senhor tem vontade? Existe uma lenda que o Hospital de Câncer, ele faz aí uma seleção de desejos e atende desejos das pessoas. É verdade isso? Já atendeu mais os desejos. Hoje em dia a gente não atende tanto. Porque os desejos, às vezes, eles eram meio que confrontavam com uma boa alimentação. Logo quando eu cheguei há 3 anos e meio ou com a própria dieta atrás, do paciente, né? Exatamente. Então, assim, alguns grupos de pacientes, né, era dividido meio que por especialidade, e dentro das especialidades a pediatria era uma delas, então o paciente realmente podia pedir o que ele bem entendesse naquele dia. E a gente percebia que isso confrontava com o que a gente entendia que era saudável. Então a gente começou a falar, caramba, mas será que a gente não pode tentar ter um meio termo nessa situação, né? Não tudo para eles, nem tudo para nós. Nós não vamos querer ser muito teórico, mas também a gente tem que ser um pouco prático. Porque de nada adianta você prescrever uma dieta cheia de coisas saudáveis e tudo mais, se o paciente tem uma aceitação baixíssima. Então, por conta disso, existe um cardápio especial para um grupo de pacientes que normalmente tem um maior tempo de internação, tá? Que esses pacientes recebem esse cardápio, onde tem uma variedade maior, né, de alimentos que ele pode estar escolhendo dentro desse cardápio que ele quer comer. Tá? Mas a gente procurou fazer um cardápio mais saudável para que ele não pudesse ir de encontro àquilo que a gente preconiza que é o ideal para ele. Então a gente tenta fazer o meio termo, né? Satisfazer sim a necessidade desse paciente dentro das possibilidades que ele tem naquele momento. Agora, o hospital recebe pacientes do Brasil todo. Não é apenas da região de Barretos, muito menos só do estado de São Paulo. A gente está falando aí em termos de Brasil. Há, às vezes, um choque cultural quando a gente fala em alimentação, porque quando você fala em pacientes que vêm do norte do país, eles estão acostumados com produtos que aqui a gente não tem nem acesso, né? Sim. E vice-versa, a gente oferece produtos que eles não têm o hábito de ter no seu cardápio do dia a dia, né? Sim. O que acontece a gente percebe isso, a gente às vezes recebe algumas queixas, né? Embora poucas, tá, pessoal? O pessoal aqui adora a nossa refeição. Inclusive, é um dado importante a gente dizer, nós temos 93% de satisfação dos nossos clientes pacientes. Que é muito difícil um restaurante ter, né? Quase impossível ter, né? Pela nossa matéria-prima, que muitas vezes é doado e tudo mais. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Agora, falando do choque cultural, realmente isso existe. A gente percebe que alguns pacientes, eles têm alguns anseios diferentes do nosso tradicional arroz e feijão, né? Mas, na medida do possível, a gente procura atender. Mas, normalmente, a gente não pode seguir a risco que eles pedem, não por nada, a não ser pelo fato de que, como você disse, vem gente do Brasil inteiro. Se a gente procura personalizar a dieta de cada um, vai ser muito complicado, a gente não vai conseguir atender. Então, normalmente, a gente tenta fazer o que o brasileiro gosta. É um arroz, um feijão bem feito, um prato principal que geralmente é uma carne, um acompanhamento que, tradicionalmente, independente de cultura, independente de estado, normalmente o brasileiro consegue comer bem, né? Então, assim, por conta disso, a gente acredita que está no caminho certo, a gente passa a pesquisa a cada 6 meses e mesmo no dia a dia a gente percebe que existe uma satisfação legal. Lógico, tem pessoas que adoram, tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Isso é normal, você não consegue agradar todo mundo com comida, principalmente quando você mexe com cultura, você mexe com tempero, você mexe com variedade. E com saúde. E com saúde. E então, no você estado, combinar tudo isso. E no momento da vida complicado. O momento da vida é complicado. Então, você combinar todas essas variáveis aí e conseguir agradar 100% é impossível. 93% está muito bom, a gente pretende permanecer. Talvez aumentar, mas é um índice muito legal. É um índice maravilhoso. A gente vai falar disso ainda no próximo bloco, falando um pouco de cardápio, falando um pouco da relação que a gente tem com a nutrição. A gente volta já já. A unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos oferece diariamente mais de 500 refeições para pacientes, acompanhantes e colaboradores da instituição.
Além das pessoas internadas e das pessoas que são atendidas em ambulatório, o Departamento de Nutrição também atende aqueles que se hospedam nos alojamentos do hospital. O setor ainda conta com o Serviço de Nutrição Clínica, responsável pela elaboração das refeições de acordo com as necessidades de cada paciente internado. Ao todo, o departamento possui 15 colaboradores para atender a demanda da unidade. Nós voltamos com o programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, hoje falando de qualidade de vida pela nutrição, a qualidade de vida que entra pela boca. Exatamente. Que é a primeira relação nossa com o mundo, é essa relação da comida mesmo, né? Vai ser a primeira e provavelmente a última, né? Você que é coordenador do Departamento de Nutrição, a gente estava explicando que tem a parte da produção, tem a parte da clínica, o coordenador ele tem que olhar tudo de cima, é isso. Hoje nós estamos, na verdade eu cheguei há 3 anos e meio, como eu já disse, e há cerca de 1 ano e meio atrás, devido, graças a Deus, ao sucesso que a gente estava tendo na produção, em gerenciar 130 pessoas, 130 funcionários, quando 7 você fala mil em refeições por 130 dia. funcionários, você está falando só da cozinha. Só da cozinha, exatamente. Então, o panorama que a gente tinha logo quando a gente chegou era bem complicado. A equipe era totalmente desunida, não existia uma união, na verdade não existia uma equipe. Eu costumo dizer, existia um grupo, né? E até hoje essa equipe ainda não está muito enraizada, embora os resultados mostrem o contrário, mas a gente busca por uma equipe. E graças a Deus, com esse jeito mineiro meu, de falar manso e tudo mais, de ser um cara boa praça, ser um cara camarada, enfim, eu acho que isso cativou os funcionários e eu tento agir da forma mais honesta possível com eles. E a gente conseguiu muito sucesso nesses 2 anos. E a clínica perdeu a grande gestora que tinha até nesse momento, e que eu estava completando 2 anos de casa, e eles me fizeram um convite e falaram: João Paulo, quem sabe você não assume a coordenação da clínica junto com a produção. Então, assim, você foi onde houve a maior integração de todos os departamentos. Exatamente. E a grande questão era realmente essa. Porque existia meio que um abismo, tá? Um abismo não muito profundo, mas existia uma divisão que é totalmente contra a saúde do departamento de nutrição. Então a gente precisava ter uma integração maior. Então por conta disso, acredito, e pelo sucesso da nutrição, da cozinha e tudo mais, eles fizeram um convite para a gente assumir a coordenação da clínica também. A gente está nisso há 1 ano e meio. Quando você fala em 130 pessoas atuando numa cozinha que serve aí 7 mil refeições por dia, você está falando em quê? Em cozinheiro, em auxiliar e que mais? Então, pessoal de limpeza de cozinha é específico? Quando a gente fala 130 funcionários, nós estamos falando de nutricionista, 3 de produção. turnos. Exatamente, 24 horas. O hospital não para, então 24 horas tem gente trabalhando na cozinha. Você fala de nutricionista de produção, você fala de auxiliar administrativo, assistente administrativo, que fazem a parte burocrática do departamento. Você fala de estoquista, você fala de açougueiro, de auxiliar de cozinha, de confeiteiro. É um mundo de cozinheiro, mesmo, né? de copeiro, exatamente. Porque tem também o outro mundo que é o da confeitaria, que está unido a tudo isso aí. Está unido a isso aí. O Hospital de Câncer recebe, para que isso tudo funcione, recebe também muitas doações. Sim. Porque é muita comida, né? O que é, em termos de números, não só 7 mil refeições, mas o que é preciso para fazer 7 mil refeições por dia? Olha, a gente estima em torno de 3 toneladas por dia de alimentos, né? 3 mil quilos de comida, 3 3 toneladas mil por quilos dia. por dia de comida, exatamente. E, Então, e assim, parte disso é doação. a gente estima que 40%, em torno disso, 40% seja advindo de doação. Quando eu estou falando com a dona de casa, Sim. com o pai de família, ele sabe que ele vai no supermercado, ele faz a compra, ele tem, de acordo com o seu orçamento, o controle da qualidade do que ele come. Agora, quando você ganha as coisas, como é que você cuida desse controle de qualidade? Então, para receber a mercadoria, tanto doada quanto comprada, a gente tem um protocolo descrito, né,
onde o colaborador, ele, quando inicia sua função dentro do departamento de nutrição na parte de estoque, ele tem que aprender primordialmente isso. É como selecionar o alimento para que a gente não receba uma doação que, de repente, vem com a melhor das intenções, mas, de repente, ela já vem vencida, de repente, ela vem com a embalagem violada, de repente, ela vem com uma consistência um pouco diferente do que a gente espera. Então, assim, há necessidade de que exista um controle de qualidade no momento do recebimento. E se recusa a doação, muitas vezes. A gente até recebe essa doação, né? Mas muitas das vezes a gente, no momento da triagem, algumas doações, graças a Deus, isso é um número muito pequeno, elas são deixadas meio de escanteio por conta disso. Vem muita coisa, às vezes, vencida, vem embalagem aberta. Então, é importante para o doador até deixar um recado para todos. Primeiro que a gente agradece demais, né? Sem vocês, o hospital teria um custo muito maior para produzir as nossas 7 mil refeições por dia. Então, falando em números, o hospital hoje, o departamento de nutrição hoje tem um custo de quase R$700 mil. Você imagina 40% a mais, nós estamos falando de mais R$300 mil aproximadamente. Uhum. Então, graças à generosidade do povo da região, do povo do Brasil inteiro, né, a gente consegue satisfazer essas 7 mil refeições com uma economia de custo muito grande. Mas a gente pede para esse doador, que a gente considera demais, que sempre se preocupe um pouco com esses quesitos que a gente considera importante, né? Quando for doar um alimento, verificar se a embalagem está fechadinha, se a validade ainda está legal, se determinado alimento não está com um cheiro estranho, com uma consistência diferente, porque naturalmente se esse alimento chegar dessa forma, a gente não pode usar. Porque não há o controle, inclusive, do transporte, né? Quando é doação, né? A gente, muitas vezes, isso acontece no transporte, né? Sim, a gente pede, inclusive, para esses doadores que, quando forem fazer suas doações, que de preferência nos passem, nos doem produtos não perecíveis, né? Os perecíveis, geralmente, a gente atribui a carne, a leite, ovos e derivados, tá? Então, tudo que não for isso que eu citei, vocês podem doar, vai ser muito bem-vindo. Por que não perecível? Porque a vida útil desse alimento, vida de prateleira, é muito maior. Enquanto que uma carne, você tem que trazer ela resfriada, tem uma série de quesitos que precisam ser avaliados durante o transporte de alimentos perecíveis. Como doador, ele não vai ter um carro de uma indústria em casa para doar, às vezes, 10, 20 quilos de carne, a gente pede que as doações sejam mais de produtos não perecíveis. Uhum. E lembrando, pessoal, que o leite de caixinha não é perecível. Tá? O leite perecível é aquele de saquinho, que há uns anos atrás era mais comum ter nas prateleiras dos supermercados. Hoje em dia, esse leite de caixinha não é perecível, então a gente agradece e podem mandar mais, que a gente usa por dia 600 litros de leite. Então pode mandar que a gente vai receber de muito bom grado. E como como são as instalações físicas? Porque nós estamos falando de 3 mil quilos por dia, é preciso... Tudo bem que entra e sai muito rapidamente, né? Uhum. Mas é preciso uma instalação física adequada para receber tudo isso, né? A gente tem uma cozinha bem generosa, acredito que na região nós não temos nada parecido, né? Você vai encontrar uma cozinha desse porte aí em grandes capitais, mas eu vou te dizer que a nossa cozinha já foi maior, por incrível que pareça, maior aos nossos olhos e perto das refeições que a gente produz. Hoje nós estamos trabalhando no extremo limite de capacidade física. Por exemplo, o nosso estoque teve que ser ampliado. Nós temos um barracão hoje com todas as especificações, com controle de climatização para receber essas doações, porque o nosso estoque era insuficiente. Uhum. Tamanha generosidade das pessoas, a gente não consegue, dentro da nossa sala de estoque, na unidade principal, armazenar tudo que a gente recebe. Então foi feito um galpão, que eu não sei dizer a metragem, mas é bem grande, para receber e armazenar essas doações que vêm diariamente para nós aqui. O programa também, Luz Câmara Ação contra o Câncer, tem esse objetivo também. Contar um pouco para vocês como é que é dentro do hospital, como são os bastidores do hospital. Isso não apenas mostra que todo esse cuidado, desde o recebimento, armazenamento da comida, se reflete na qualidade do atendimento do hospital, mas também incentiva a doação. O que vocês mandam para cá, seja em produto, em dinheiro,
é muito bem cuidado, é muito bem aplicado. A gente vai para o intervalo para voltar para falar um pouco de futuro, porque eu sei que tem muitos projetos, tem muitos convênios, tem muita pesquisa também na área da nutrição. Você volta com a gente já já. O retinoblastoma é o câncer ocular mais frequente na criança, não é o câncer mais frequente nas criancinhas. A leucemia ainda é o câncer que representa a maior frequência. O retinoblastoma representa em torno de 2 a 4% de todos os cânceres infantis. O retinoblastoma é o câncer da retina, pode ser unilateral, pegar apenas um olhinho, ou ele pode ser bilateral, pegar os dois olhinhos também. Ele é um câncer que tem a estrutura genética já estudada. Nós sabemos que o gene RB está no cromossomo 13 e nós temos que identificar se essa criancinha é o primeiro caso de aparecimento numa família ou se ele é filho de pacientes com retinoblastoma. Não tem uma forma de prevenir o retinoblastoma. O que nós temos é o diagnóstico precoce, a identificação do olhinho branco, o brilho do olho de gato, identificado pelos pais, parentes, faz a suspeita do retinoblastoma. Depois dessa suspeita, essa criança tem que ser levada num pediatra e num oftalmologista para fazer um fundo de olho. E no fundo de olho que nós vamos detectar realmente se tem essa lesão na retina. Outros exames que são necessários para se fazer seria o ultrassom do globo ocular, a ressonância do globo ocular e do crânio, para a gente identificar se esse tumor só está dentro do olhinho ou se ele invadiu as estruturas adjacentes, como o nervo óptico, ou o crânio, ou o cérebro, ou se ele deu metástase para qualquer outro órgão. A forma de se tratar o retinoblastoma exige um tratamento multiprofissional. Não é somente o oncologista que trata, é o oncologista, é o oftalmologista. O tratamento é local, dependendo de algumas situações, com laser terapia, com crioterapia. Podemos usar também quimioterapia, dependendo do estadiamento da lesão do olhinho, se ela está muito avançada ou não. Podemos usar radioterapia externa ou braquiterapia. Em alguns casos, quando o tumor está muito grande e descola a retina, é necessário tirar esse olhinho, fazer a enucleação do olhinho da criança como forma de tratamento. Além disso, se o tumor foi para outros órgãos, deu metástase para fígado, para a medula óssea, para ossos, temos que fazer quimioterapia agressiva e, quem sabe, até levar essa criança para um transplante de medula óssea autólogo, se necessário for. E nós chegamos nesse último bloco do programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, falando de nutrição com o João Paulo Botelho, esse mineiro que coordena o Departamento de Nutrição do hospital e que tem planos também aí em andamento para melhorar ainda mais a qualidade do trabalho e das pesquisas que são feitas, né? Porque não é só servir alimento, né? Sim, sem dúvida. A gente tem alguns planos bem interessantes para a nutrição, né? E isso eu falo nutrição, englobando produção, englobando clínica também, né? E eu acho que essa era a questão do nosso problema de 1 ano e meio atrás. Antes existia essa divisão e hoje em dia a gente acredita que não tenha mais isso. Então a gente tem alguns planos interessantes para o futuro. O setor de nutrição, a gente costuma dizer que era um setor secundário dentro do hospital. Embora seja imprescindível, não tinha o valor devido, o valor merecido. Né? E a nutrição tem que sim ser valorizada. A gente procura incansavelmente buscar por melhorias, porque é um setor que é vital para o hospital. Sem comida ninguém sobrevive. Você imagina dentro do hospital.
Então, assim, a gente tem projetos, sim, projetos que, inclusive internacionais, nós estamos com 2 projetos em andamento aí, um deles em parceria com o Instituto do Câncer do Rio de Janeiro, onde nós vamos publicar o inquérito nutricional do paciente idoso, oncológico. O tá? que é um inquérito? Inquérito, na verdade, nós vamos identificar o perfil desse paciente. São 50 instituições participantes no Brasil inteiro. Nós vamos identificar... É uma ampla pesquisa mesmo. Exatamente. É uma pesquisa multicêntrica, onde nós vamos identificar o perfil desse paciente idoso oncológico. Né? As principais tipos de câncer acometido, o nível de desnutrição durante várias etapas do tratamento. E esse é um inquérito luso-brasileiro, ou seja, nós estamos com uma parceria também com a Universidade de Portugal. Além disso, nós estamos para publicar em 2015, em revistas internacionais, um grande projeto também, que é o primeiro, é o pioneiro dentro do Brasil, né? E isso é uma questão de muito orgulho para nós, porque nós estamos falando de grandes hospitais concorrentes, num bom sentido. Nós estamos falando de CESP, de INCA, a C. Camargo, e nenhum deles tem esse projeto que nós vamos publicar em 2015, onde nós vamos conseguir identificar o grau de desnutrição e a perda de massa de peso desse paciente durante o tratamento do câncer através de imagens de tomografia. Ou seja, através da musculatura ou da redução da musculatura esquelética desse paciente, nós vamos conseguir identificar algumas variáveis importantes, entre elas a maior ou menor mortalidade em função da perda de peso. E todas essas pesquisas nasceram dentro do hospital e nessas parcerias, nesse intercâmbio com instituições. Sim, esse projeto do Inquérito Luz Brasileiro, a gente está entrando em parceria com o INCA, né? E esse projeto da avaliação da tomografia, né, da imagem da tomografia para identificar o grau de desnutrição, a gente nós somos pioneiros nisso, nós estamos com algumas parcerias, mas todas dentro da instituição mesmo e de consultores. Porque a pesquisa nessa área ela ainda é muito recente, né? A relação nutrição e tratamento. Sim, a nutrição é uma profissão muito nova, muito recente. Você pega a medicina que tem milhares de anos, a nutrição, os primeiros cursos de nutrição, se eu não me engano, foram na década de 40. Então, assim, é um bebê ainda que está engatinhando. Então, a gente faz o nosso papel para que ele cresça, se desenvolva e que a gente tenha a base suficiente para conseguir tratar melhor as pessoas, conseguir evoluir melhor os quadros e consiga contribuir de forma significativa para que essa pessoa tenha um melhor prognóstico da doença. Agora, quando eu estou com um nutricionista que trabalha especificamente com oncologia, eu não posso deixar de perguntar sobre esses mitos que existem de que dos produtos industrializados, que futuramente você vai ter câncer porque você consome produto industrializado. Futuramente você pode desenvolver um câncer por causa de um refrigerante, né, que está na dieta de criança ainda em fase de crescimento. Esses mitos, eles hoje são combatidos? Já há pesquisa que indica mesmo que a qualidade da alimentação desde a infância interfere aí no aparecimento de um câncer futuro? Existe muitas pesquisas, eu acho que isso é bem importante a gente citar também, porque nós estamos falando para muita gente, né? E existe muitas essas dúvidas com relação o que eu posso comer e se realmente aquele determinado tipo de alimento pode me trazer uma chance maior de desenvolver alguns tipos de câncer. Lembrando, eu sempre digo isso, nós estamos falando de possibilidades, não estamos falando de nenhuma certeza. Nenhum estudo é enfático em dizer que se eu consumir mais sal do que eu devo, é certeza que eu possa desenvolver um câncer de estômago. Isso, nenhum estudo prova isso. O que prova falando de mitos. Porque os organismos são diferentes, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente pede que as pessoas evitem o excesso de alguns alimentos, tá? Ou de preferência evitem na medida do possível. O sal, ele aumenta a pressão, todo mundo sabe disso, retém líquido. Então, e além disso, o sal em excesso, ele pode sim contribuir, né, aumentar as chances do desenvolvimento de câncer gástrico, câncer de estômago. Produtos industrializados devem ser evitados, porque eles têm uma grande quantidade de conservantes. Esses conservantes, muitos deles à base de sal, que o sal é um conservante natural, né, eles podem sim contribuir para o aparecimento de câncer também. Carnes, embutidos principalmente, salsicha, linguiça, embutidos no contexto geral.
normalmente são um veneno para a saúde. Tá? Então a gente pede que inclusive sejam evitados. Há sim alimentos paralelos a isso que podem ser consumidos com muito maior frequência, muito mais saudáveis. Esses alimentos são adicionados de substâncias que podem sim dar origem a alguns tipos de câncer, principalmente câncer gástrico também. Gordura. Eu devo evitar porque, além da estética, a pessoa que come mais, ela vai ficar mais gordinha e tudo mais, mas a gordura está envolvida em problemas cardiovasculares, a gordura está envolvida em alguns tipos de câncer também, como câncer gástrico, câncer de vesícula, câncer de pâncreas. Açúcar é a mesma coisa. Eu consumindo mais açúcar, eu tenho mais chance de desenvolver o câncer de pâncreas. Mas tudo isso, pessoal, é mais em excesso. O ideal é que você consuma de tudo, um pouco, desde que seu médico não te impeça de nada, nem seu nutricionista, principalmente, né? Que você não conheça nenhuma limitação. Né? Você pode sim comer de tudo um pouco, desde que moderadamente. A palavra da nutrição que a gente mais usa é o equilíbrio. E é isso que a gente passa para as pessoas. Tá? Churrasco, acho que é uma dica legal a gente falar do churrasco. A gente mora numa região que o churrasco é quase que o prato oficial, né? Exatamente. Então, assim, do churrasco, apenas 2 dicas bem básicas. A primeira é a seguinte, quando você for fazer o churrasco, evite as carnes muito gordurosas. Eu sei que é difícil falar isso, porque normalmente a carne mais gostosa é aquela que tem um pouquinho mais de gordura, que dá sabor, dá consistência ao alimento. Mas se você consome uma carne que tem muita gordura, naturalmente essa carne pode te trazer alguns malefícios. Quanto mais gordura a gente tem no corpo, pessoal, mais chance de desenvolver alguns tipos de câncer, como câncer de mama, por exemplo. A gordura, ela libera substâncias inflamatórias. Então, cuide do seu peso, cuide da sua estética, faça uma alimentação saudável, evite a gordura, no caso do churrasco, se for possível, né? E consuma em situações bem sociais. E, além disso, a fumaça do carvão também, ela tem substâncias cancerígenas como o alcatrão. Então, evite abanar aquela brasa que às vezes a gente pegava uma tampa de balde, qualquer coisa assim, um pedaço de papelão, e quando o fogo não está pegando direito, você vai lá e abana o carvão. Aquilo ali é um perigo, porque o que sobe de fuligem ali, e aquilo lá, além de você respirar, aquilo lá vai impregnar na carne. Você está ingerindo substâncias altamente capazes de aumentar a chance de desenvolver algum tipo de câncer. Tá? Então seria isso: sal, excesso de industrializados, excesso de gordura, açúcar, churrasco e fast food. Fast food, se for possível, corra deles. Geralmente fazem muito mal à saúde também. Pois porque tem tudo isso junto. O bom é o alimento fresco mesmo, né? Um alimento fresco, saudável, o mais natural possível. E que, de preferência, você conheça o seu fornecedor. Porque, infelizmente, a gente às vezes acaba consumindo alimentos que aparentemente são muito saudáveis. Por exemplo, eu vou comer mais legume e verdura. Mas, caramba, às vezes eles têm tanto agrotóxico. Então, assim, de preferência, lógico que a gente não está falando para ninguém mais, infelizmente, fazer sua hortinha no fundo de casa, que seria o ideal. Mas que você, de preferência, conheça onde você está comprando, porque às vezes você compra um alimento que aparentemente está tão saudável, mas que ele nem sempre vai te trazer o benefício. E cuidado com o tamanho dos legumes e dos vegetais, porque às vezes a gente pega um tomate muito grande, uma maçã enorme, um morango muito bonito, vistoso. Esses são os perigosos. Os que têm mais agrotóxicos, né? Exatamente. João Paulo, a gente poderia continuar aqui conversando, mas o tempo acabou. Eu agradeço muito a sua participação, a sua presença. Obrigado por esclarecimentos tão importantes, curiosidades tão bacanas e pelas dicas aí do final, tá bom? Tá bom. E a gente volta no próximo programa. Se você perdeu alguns programas nessa temporada de começo, final de ano aí, final de ano principalmente, acompanhe a gente no Twitter, no Facebook, no YouTube, redes sociais ou no site do Hospital de Câncer, hcancerbarretos.com.br. Até a próxima. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. A gente tem hoje como convidado o acadêmico de medicina Felipe Sekeli. Ele está no 3º ano do curso de medicina aqui da FACISB, que é a Faculdade de Medicina de Barretos, e acabou de ganhar um prêmio também aqui no 6º Encontro Científico da Fundação Pio XII, no Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bom. Eu gostaria de agradecer o convite para representar o grupo de pesquisa GPQual e quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Felipe, antes de mais nada, parabéns pela premiação, mas conta para o pessoal lá de casa um pouquinho como é que foi esse estudo aí que vocês fizeram para ganhar esse prêmio. Esse trabalho é um questionário de avaliação de qualidade de vida.
Ele avalia o aspecto emotivo, físico, que é muito importante para acompanhar no tratamento oncológico. Esse trabalho ele foi realizado em 5 etapas. No momento atual, nós estamos na 4ª etapa. E nós selecionamos na primeira etapa 60 pacientes oncológicos que relataram algumas características que atrapalhavam, interferiam na sua vida. E dessa forma, nós fomos analisando e reduzindo o número de questionamentos e criando perguntas a partir dessas respostas. E essas respostas, então, elas vão ajudar, na última etapa, a cuidar melhor da vida dos pacientes, analisando todos eles. E a gente sabe que já existem diversos questionários de qualidade de vida, né? Para avaliar justamente como é que os pacientes estão vivendo, etc. Por que o questionário de vocês, o que ele é diferente dos outros questionários? E o que tem de diferente na pesquisa de vocês? Esse questionário ele é diferente porque ele foi desenvolvido no Brasil e ele está melhor adaptado para avaliar os pacientes oncológicos daqui, dessa região principalmente. E eu ouvi falar que tem alguma coisa também com computador, alguma coisa. Como é que funciona isso? Porque eu nunca vi usar o questionário no computador. Como é que funciona? Normalmente, os questionários eles eram aplicados por algum profissional com papel e lápis. E a diferença também desse questionário é que ele vai ser usado num computador. Então, os pacientes que são analfabetos, que não conseguem ler ou escrever, eles vão ouvir o áudio da pergunta e vão responder de acordo com o que eles acham. Então, ele abrange mais a população. Então, eles vão responder no computador, é isso, interessante. Eu sei que isso faz parte do seu trabalho de iniciação científica. O que é essa iniciação científica? Você é aluno de medicina ainda, mas já pode começar a fazer pesquisa? Me conta essa história. Então, a iniciação científica é um programa muito interessante para todos os acadêmicos que sentem vontade de realizar pesquisa. E eu procurei porque eu tenho muito interesse, principalmente em qualidade de vida, porque eu sei que no meu futuro, como médico, eu vou usar muito isso. Você acha que a iniciação científica para você foi importante, está sendo importante para a sua formação como médico no futuro? Sim, é muito importante. A experiência que eu ganho com a iniciação científica é inacreditável nesse momento da minha formação. Você recomendaria o pessoal fazer iniciação científica? Recomendaria, é muito, muito bom. Você que está em casa quer fazer iniciação científica, vem para cá. Muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.